Boa noite, boa noite, boa noite você que está aí do outro lado aí, né? Pelo Instagram, também pelo Facebook, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, tá certo? Com a tua casa, com todos os teus familiares, e que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais o seu entendimento para as Escrituras Sagradas, a sã doutrina, né? Aquilo que realmente o Senhor tem desejado que nós sejamos sempre libertos da maldade. Não é isso? Meus queridos, eu gostaria neste momento de estar orando para a gente poder dar início a nossa reflexão de hoje, né? Hoje, dia 16 de 11 de 2020, são exatamente 21h03, e eu gostaria de estar orando pela sua casa, orando por você, orando pelos seus projetos, e que possamos também estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por este momento, te damos graças, porque o Senhor é bom, é infinitamente mais do que pensamos ou do que imaginamos. Peço a Deus a tua sabedoria para levar essa reflexão nesta noite. Contudo, Senhor, também peço, Pai, para que o Senhor esteja abençoando cada vida que vai estar nos assistindo, que vai estar aqui colaborando com este programa, colaborando, ó Senhor, com as nossas atividades, ó Pai, e que o teu Espírito venha renovar a mente deles, o coração, dá-lhes entendimento, abre a mente e os seus ouvidos, para que eles entendam quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Boa noite, meu irmão Luiz Felipe, que a paz do Senhor seja contigo, meu irmão. Vamos dar início aqui a uma reflexão, né, que tem tocado muito o meu coração nos últimos dias, né? A gente vem e, sinceramente, isso tem me deixado muito triste, né? Na verdade, para quem é cristão, vai entender que, na verdade, esses últimos dias são dias difíceis, né? Alguns podem até não estar passando por esta situação ainda, e Deus abençoe para que não passe, tá? Mas dias difíceis virão pela frente, né? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, e olha que nós estamos praticamente, né? Nós somos os felizardos a estar praticamente nos últimos dias, estamos mais perto do final de todas as coisas. E isso nos arremete, né, a um fato do qual foi sempre relatado e que o próprio Senhor nos disse que não vos conformeis com estes séculos, né, este século, ou esta era, ou esse tempo, ou, em algumas traduções, com este mundo, né? Não vos assemelheis a este mundo, tá bom? Então, veja como ele diz lá em Lucas, capítulo 17, versículo 26 em diante, ele vai dizer assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio
e os destruiu a todos. Meus queridos, é muito interessante a maneira como Deus, ou como Jesus, na verdade, ele explana essa situação, porque veja que ele veio a nascer 2000 anos depois, proferindo algo que tinha acontecido há 2000 anos atrás, e ainda profetizando para o que iria acontecer há 2000 anos depois. E, como sempre, nós, seres humanos, estamos acostumados, né, vivermos uma vida onde, na verdade, o nosso intelecto, ou o nosso querer, sempre prevalece sobre as nossas vontades ou desejos de servir a Deus. Boa noite, Rocileuda. Muito prazer. Que a paz do Senhor seja contigo, minha irmã. Tá? Muito feliz em vê-la aqui assistindo o programa. E meu irmão Valdemir, aqui nas redes sociais, no Facebook. Boa noite. Amém. A paz de Cristo seja contigo também, meu amor, meu amigo. Perdão. Meu amigo, me desculpa. A paz do Senhor Jesus Cristo, que você colocou aqui, meus amados, eu acabei lendo aqui também, tá? Então, fica aqui a retificação, né? Porque colocou aqui, meus amados, acabei falando, meu amor. Mas, meus queridos, diante dessa situação como estamos vivendo nos dias de hoje, né? Onde, na verdade, o conformismo ou a aceitação, né? A tradução mais correta para se conformar é aceitar tudo que nos é proposto ou tudo que nos é colocado nas mãos de maneira muito fácil, sem questionarmos. Nós tomamos muitas das vezes iniciativas ou decisões que, na verdade, não é porque queremos, mas é porque fomos impulsionados para isso. Fomos impulsionados para tomar aquela decisão, tá? Alguma coisa sempre nos impulsiona. Aí você vai me dizer, Cláudio, mas o que? Eu sou livre para tomar as decisões que eu quiser. Meu amigo, existe uma coisa chamada querer e também outra que se chama vontade, né? Uma coisa é você ser direcionado para alguma coisa e a outra coisa é você ter a liberdade de escolher aquela coisa que você quer. Então, veja só, diariamente nós somos tocados ou levados a tomar decisões porque assistimos um filme ou uma novela, ou escutamos uma música, ou qualquer coisa parecida, ou alguém venha falar direto nos nossos ouvidos algo que nos, na verdade, faça mudar de ideia. Essa questão, meus queridos, essa questão de você ser induzido a tomar... Bora, Wallace! Como é que você está, meu amigo? Prazerzão, meu irmão, tê-lo aqui comigo. Então, a questão, meus queridos, é porque geralmente há sempre algo que nos motiva a fazer alguma coisa ou nos impulsiona a fazer alguma coisa. Como, por exemplo, a televisão, quando passa... Se você assiste demasiadamente uma novela, você vai começar a achar aquilo normal, né? Você vai começar a achar que aquilo ali é uma coisa natural, tá? Que pode acontecer com qualquer pessoa, e isso, aquilo até mesmo na sua vida. Ainda que no começo você reprove, tá? Mas depois você vai entender, ou melhor, você vai achar aquilo normal, como que aquilo ali fosse uma coisa natural na sua vida. Mas a Bíblia diz que nós devemos não se conformar com essas coisas. Nós não devemos nos acostumar com essas coisas do mundo. Pelo contrário, nós devemos nos afastar de tais situações que não nos levam a lugar nenhum, tá? Então, nós devemos, na verdade, tomar outro rumo para as nossas vidas. Veja o que diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou época, ou era, ou tempo, ou mundo. Algumas traduções traduzem de várias maneiras, tá? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
Então, esse é o desejo que Deus tem para conosco. Esse é o desejo que Deus tem para com cada um de nós, que venhamos a ter uma vida plena na sua presença. Geralmente, nós queremos agir como pais, donos de nós mesmos, mas a Bíblia não nos ensina isso. Quando Paulo está falando aos romanos, ele está dizendo, veja, preste bem atenção, ele está pedindo, ele está praticamente implorando aos romanos, aos cristãos que viviam em Roma, né? Rogo-vos, pois, irmãos. Ele está clamando aqui. Quando Jesus faz a conotação de usar nos tempos do dilúvio de Noé, é outra coisa que ele também, muito interessante, porque ele usa aquela expressão de formalidade, com que assim, as pessoas não estão preocupadas com o dia a dia, as pessoas não estão preocupadas com as suas ações, se vão tirar fotos, se são cristãos ou não são, se vão ficar nus, se vão fazer coisas que diante das telas, se vão fazer coisas repreensíveis ou se não vão, eles não estão nem aí. Tá? Virou uma situação difícil, uma situação onde tudo é normal. E a mídia, a própria mídia, está pregando isso. Viver um novo normal. Se adapte ao novo normal, né? Como eles costumam falar. Então, um velho normal que nós tínhamos antigamente, praticamente está sendo abolido. Nós praticamente estamos vivendo uma realidade que não é mais para a gente. Veja que nos últimos 100 anos, a nossa produção ou o nosso crescimento de informatização ou a nossa tecnologia multiplicou-se de tal modo que a gente já não suporta mais tanta coisa. Né? Hoje em dia você não precisa mais se levantar. 50 anos atrás você precisava, até vamos dizer bem pouco tempo atrás, 30 anos atrás, você precisava se levantar para poder ir lá trocar de canal na televisão. Hoje você tem controle, hoje você tem quem ligue a luz e você está lá no Japão, alguém vai ligar a luz, né, que é a Alexia, né? Liga a luz dentro da sua casa, liga o som, liga a televisão. Quer dizer, você já tem até a comidazinha, você já tem esquentado se você tiver tudo elétrico. Então, hoje nós vivemos num mundo muito normal, onde estamos achando que tudo é normal. Dentro desse normal, meu irmão, é que Paulo nos diz, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. O conformar aqui, ou não vos conformeis, ou não aceite essa situação, não se envolva com essa situação, tá? Então, é um ato de você não estar vivendo as coisas que o mundo oferece. O mundo, na verdade, quando Jesus está no seu momento de oração no Getsemane, ali no último momento, né, na última oração do Getsemane, ele faz uma oração onde ele clama, onde ele pede proteção ao Pai por nós que ainda viríamos no futuro, né? E ele diz, né, Pai, eu rogo para que o Senhor não os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal, ou melhor, da maldade, da mentalidade desse mundo. Porque o que Cristo veio fazer sobre a terra, meu querido, meu amado, meus irmãos, o que ele veio fazer sobre a terra, na verdade, foi transformar a nossa mente corrupta, né? Foi o que aconteceu nos tempos de Noé. Eles tinham uma mente corrupta. A mente deles era tão corrupta de um jeito que eles não tinham nenhum pudor em fazer qualquer coisa. Simplesmente eles faziam as coisas naturalmente, como vemos hoje em dia. O povo diz, porque o mundo hoje está depravado. Não. O tempo de Noé era pior, ou igual aos dias de hoje, né? Era todo tipo de relacionamento indiscreto, todo tipo de situação adversa. Mas veja o que diz Paulo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está querendo dizer com isso? O problema está aqui, tá? O problema está aqui, no coração também. Porque se a gente não mudar a nossa linha de raciocínio e andarmos conforme o que o mundo tenta nos ensinar ou nos impor, futuramente nós não teremos a marca de Cristo em nós. Tá? Nós não teremos a marca de Cristo sobre a nossa vida. Todos querem a Deus, todos querem bênção, todos querem salvação. Mas ninguém quer pagar o preço
de viver uma vida para Cristo, de andar segundo a sua vontade, ou andar segundo o seu querer. As pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Infelizmente, isso é um fato, né? Isso é um fato que as pessoas não querem aceitar, né? Então, veja o que diz ainda, né? Veja o que diz, ou melhor, como estão as pessoas hoje em dia. Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Como estão as pessoas hoje em dia? Né? Já que nós temos todo tipo de pessoa com todo tipo de racionalidade e muita gente se acham no direito ou se acham na incumbência de serem donos do saber, né? Brigam com qualquer um porque acham que tem mais entendimento do que o outro, né? E dessa maneira, por se acharem que são tão acima da lei ou tão alheio às coisas, na verdade, meus irmãos, a depravação está total no nosso mundo, né? Então, como estão essas pessoas hoje? Depravada. O homem já nasce praticamente depravado. Se não for Cristo olhar para você, porque ele nos amou primeiro, se não fosse ele ter dado a vida por nós, jamais ou de qualquer maneira teríamos condição de voltar-se para Deus. Mas a pergunta que fica, né, como estão essas pessoas, veja o que diz, né, lá em Judas, né, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são os ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Vejam o que ele diz, né? Pessoas do coração mau se infiltram em nosso meio, né? Isso a gente pode levar em consideração, tá? A gente pode levar em consideração a líderes religiosos também. Não é só a pessoas que tomam uma decisão, vão para a igreja, não. Mas são também líderes religiosos, né? Veja quando Judas, né, o irmão de Jesus aqui, ele fala, né? Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Veja que eles já estavam propensos à queda, praticamente uma queda do seu coração, né? Até porque eles nunca tomaram uma decisão verdadeira ou real. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus. Tais coisas nós podemos ver hoje aos líderes pastorais. Muitos líderes pastorais estão fazendo esse tipo de coisa, né? Pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não querem ter compromisso com Deus, pessoas que simplesmente nunca aceitaram Jesus, mas levaram para o lado financeiro. Isso você pode ver em qualquer igreja, seja na igreja romana, seja na igreja evangélica, seja em qualquer lugar, porque a corrupção do coração do homem é uma coisa que já está enraigada, né, há muito tempo, e isso tem feito com que os seus corações se tornem maus ao ponto de perverterem e negarem a Jesus Cristo, usando a libertinagem para tal situação. Diante disso, meu irmão, vamos tratar um pouco agora sobre religião. Religião, que é o nosso foco maior. O que é religião? A religião, na verdade, é o elo que nos liga a Deus. Religião significa religare, né? Religare, no latim, religare, que é religar aquilo que estava quebrado. O homem quebrou o pacto que Deus havia feito com ele, lá no Jardim do Éden. Quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, quando ele fez, ele criou, ele disse ao homem, ele fez um pacto com o homem e disse que não de todas as frutas comereis, mas da fruta do bem e do mal, ou da vida eterna, não comereis. O que o homem fez? O homem foi lá, né, comeu. Então, o que acontece? Jesus vem para religar aquele pacto, aquela aliança, o propósito de Deus que tinha para com o homem. Então ele desce e vem morrer para pagar os nossos pecados, porque pela remissão dos pecados é que nós temos direito à salvação. É um assunto
é um assunto polêmico tratar sobre religião? Porque, na verdade, é como futebol. Cada um tem o seu e cada um quer defender o seu. Só que religião, meu irmão, no sentido religare, significa religar o que está quebrado. E foi isso, e é para isso que nós temos que tratar sobre esses tipos de coisa. Tá? Então, diante disso, o que a gente tem visto é, na verdade, um ecumenismo geral, onde as pessoas têm se tornado cada vez mais donas ou querer ser donas da verdade, querer fazer com que todas as religiões proponham ou tenham, na verdade, um único Deus, independente da religião que você tem. Mas a palavra de Deus diz que só há um Deus. Sim, só há um Deus, né? E o meu Deus é o seu Deus. Não. O problema é que, às vezes, você pode achar que está andando no caminho certo por dizer que tem um Deus que crê e que acredita que ele fez todas as coisas. Sim, Deus, ele fez todas as coisas. O Cristo que morreu na cruz é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo, não muda nada. O sentido da palavra Deus significa, é como um tripé, onde tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade se transforma em Deus, tá? De modo que o homem, ele quer juntar os seus desejos pessoais, todos os seus desejos pessoais, ou todos os seus desejos relacionados à religião, ou os seus gostos pessoais, na verdade, né, a sua ideologia pessoal, e transformar isso numa cultura só, como é o caso de algumas seitas que fazem isso, né? Eu não vou citar aqui o nome, mas que, na verdade, entende-se que todos que entram lá, dizendo-se ser uma filosofia, ser um lugar filosófico, na verdade, o que acontece, meus irmãos, é que eles consideram o Deus deles, né, como que fosse o Deus que representa todas as religiões, tá? E dentro desse conceito, eles concentram toda a energia religiosa em uma única coisa, tá? Uma única coisa. E muitos se levam e são enganados, até cristãos são enganados e vão nessa mesma onda, tá? E agora eles querem transformar a religião monoteísta, né, que somos nós, cristãos, a viver nessa vida de politeísmo, onde, na verdade, nós acabamos nos envolvendo. Quando você se envolve com o ecumenismo, você, na verdade, você acaba tendo um ecumenismo ou um politeísmo, porque o seu Deus vai fazer parte dos outros deuses, e isso acaba virando um sincretismo religioso, tá? Então, vem aí uma questão muito polêmica que a gente vai deixar para tratar em outro momento. Diante disso, veja o que diz o líder, né, religioso romano, né? Boa noite, Simone, que a graça e a paz do nosso Senhor seja contigo, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Então, veja o que diz para quem está nos assistindo no Facebook, né, está tendo acesso aos slides, está tendo acesso às informações que está sendo repassada, tá? O nosso link no Facebook é o PIB da Convenção. PIB da Convenção, lá nós estamos passando também. Então, meus queridos, veja o que diz nosso líder religioso, o líder religioso romano, né, o Papa Francisco. Ele afirmou em 2018, né, em uma entrevista, ele disse que o inferno não existia. Às vezes, para algumas pessoas, isso parece não ser de grande valia, né? Essa afirmação que foi feita, né, no encontro que ele teve com o repórter da BBC, o Eugênio Scafari, né, um dos fundadores do jornal La Repubblica, né, Vaticano, diz que a conversa ocorreu durante um encontro privado, né, em uma aspa tal, mas ele diz que o inferno não existia. O que ele está fazendo com isso? Ele está abrindo um pressuposto para dizer que, independente do que você faça, você está livre. Você vai ser salvo do mesmo jeito. Entendeu? É apenas um começo. Para tudo começar, precisa apenas de uma pontinha. O que eles estão criando? Eles estão criando um sistema onde você não precisa ter culpa das coisas que você faz. Você pode fazer deliberadamente de maneira que aquilo ali você achando que é certo, então beleza, você não vai ser culpado ou Deus não vai lhe culpar por aquilo. Porque não vai ter um inferno para onde você ir, você não vai precisar ter medo. Deus não vai lhe punir, até porque Deus é um Deus de amor, como eles costumam dizer.
né? Diante disso, outra atitude que ele tomou em 2019 foi dizer que Jesus Cristo se iguala a Maomé. O jornal The Guardian, né, quando fez uma pergunta para ele sobre o que ele achava de Maomé e Jesus Cristo, ele disse que não via diferença nenhuma, os dois são praticamente a mesma coisa. Cara, não existe você dizer que Maomé e Jesus Cristo são a mesma coisa. Não existe essa visão. Essa visão é uma paranoia. É a mesma coisa de comparar Jesus com qualquer outra pessoa, com qualquer outro ser que passou pela nossa vida e simplesmente foi-se embora. Tá? Não existe essa questão. A palavra de Deus diz que foi dado ao Senhor Jesus Cristo um nome que está acima de todo nome. Né? Todo joelho se dobrará diante dele. Ninguém irá, né, ser salvo se não for por intermédio dele. E você dizer que uma pessoa dessa é a mesma coisa que Maomé, é a mesma coisa que você está comparando Jesus a qualquer tipo de pessoa. Então, tenhamos o bom senso de entender que, na verdade, Cristo, Jesus, na verdade, ele é soberano. E o que a igreja romana tenta fazer é com que ele se torne uma pessoa banal, assim como os judeus descartaram, colocando ele como um rebelde, um revolucionário, alguém que, na verdade, nunca foi filho de Deus, onde nós sabemos que nós que seguimos a Cristo Jesus e as suas palavras que falam sobre ele, como ele mesmo disse, se quer saber mais de mim, leiam o Velho Testamento, leia a Torá, leia os profetas. Os profetas falam de mim, né? Todos falam de mim. De maneira que as profecias que se baseavam em cima de Cristo Jesus, todas se cumpriram. Né? Mas, mesmo assim, os judeus, os que não acreditam, continuam com a visão de que isso não acontece. Tá? Mas, diante disso, vejam o que ele diz. Né? O Papa Francisco, ele disse certa vez, esse ano ainda, né? Ele fez uma declaração, agora em outubro, dizendo que os homossexuais tinham tanto direito, né, quanto todos nós. Então, veja, à medida que ele vai andando, as suas ações vão tomando cada vez mais uma reação. Porque qual é o sentido? É começar a abrir devagarzinho a mente das pessoas. Se lá atrás eu disse que não existe inferno, qualquer pessoa podia fazer o que quisesse, que iria ser, na verdade, não iria ser condenado, porque Cristo não iria condenar, ou Deus não iria condenar, porque Cristo é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus tal, é um pai bonzinho, vai passar a mão na sua cabeça, mas veja o que ele diz ainda, o que ele faz uma afirmação, né? Ele diz que eles também são filhos de Deus e têm direito a uma família, e ninguém deve ser excluído ou forçado a viver, a ser infeliz por isso. Então, veja, o que ele já está abrindo um segundo precedente aqui? Ele já está abrindo aqui a questão de que é normal você ter, ou ser normal, um casal homossexual, entendeu? Então, quando você começar a ver alguma frasezinha que às vezes não tem tanto efeito, pode ter certeza que lá na frente as consequências vão ser catastróficas, que é isso que eles estão fazendo. Isso faz parte de uma agenda global, tá? Isso faz parte de uma agenda global onde o que eles querem é mexer na sua mente, transformar a sua mente e fazer com que você não veja a realidade que é Cristo Jesus como seu Salvador e que o que está por trás dos bastidores são bem piores do que o que você imagina, tá? Podem prestar atenção, às vezes, na política, quando está acontecendo alguma coisa no Supremo, ou quando está acontecendo alguma coisa na Câmara e tudo, vem logo uma reportagem bomba que, tira o foco para que você não veja o que está acontecendo. Pronto. Um exemplo bem prático aqui é quando você coloca um mágico. Por que ele coloca aquelas mulheres seminuas para poder fazer a mágica dele? Para poder tirar a sua visão, para poder tirar a sua atenção, tá? Então, é isso que eles fazem. Eles tiram sua atenção para que você não veja a realidade das coisas. Mas veja o que diz lá em João, né? Quando a gente vai prestar atenção direitinho, veja o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos
de Deus aos que crerem no seu nome. Ok, Cláudio, beleza. Então eu creio em Jesus Cristo. Tá, eu creio em Jesus Cristo, creio que ele morreu, creio que ele é filho de Deus, mas só isso e tal. Cara, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não mudar de vida, se você não mudar a sua vida de pecados que você vivia,